Oi pessoal. Você acha que Seir vai fazer o que Canaã diz? Yaman vai. Yaman será capaz de fazer Nkemi falar? Não se esqueça de ativar as notificações, assistir e curtir seus vídeos. Vamos ver o que aconteceu no novo episódio. Seir esperou pelos resultados no jardim do hospital. Vamos ver o que é esse remédio. Deus nos ajude. Se precisarmos aprender alguma coisa, tire o telefone. Tocou. O médico de Yaman ligou. Yaman queria investigar a doença. Fizeram vários exames no meu fígado. Yaman disse que detetei uma substância nociva ao meu fígado no meu sangue, e que alguém pode tê-la misturado na comida ou na água. Seir ficou chocado e disse que isso é uma coisa terrível. Por favor, me avise imediatamente. Aiten convidou Sarah para jantar, mas ela não obteve resposta. Sarah fez as malas e saiu de casa. Demorou como uma criança, perdi o outro com as próprias mãos, fiquei sozinho. Aiten imediatamente informou Doigu. A empolgação surgiu e Volcan queria estar com ela, mas não desistiu, não viu Ali em seu caminho. Ali tinha adivinhado para onde Sarah estava indo. Seir foi ver seu antigo médico. Eu trouxe alguns resultados. Uma substância foi encontrada no sangue do adesivo, como você não percebeu. Talvez pudéssemos ter evitado isso antes. Doutor, falei com o Sr. Yaman, os relatórios pareciam bons, mas quando ele desmaiou de repente, fiz de novo. Naquele momento percebi que alguém havia alterado o relatório e disse que eu não deveria apresentar a Sra. Canaã. Seir, não entendo o que a Sra. Canaã disse. Yaman disse que seu pai morreu da mesma doença e que queria continuar o tratamento em casa. Seir percebeu naquele momento que Canaã envenenou o Yaman. Ele disse a Yaman na mansão que não havia mais ninguém para fazer isso, apenas Canaã. Doigu ligou preocupado para Sarah. Ele parou de repente e começou a chorar. O telefone tocou, era Ali. Doigu disse, encontrei sua mãe, venha aqui pelo correio. Seir agora entendia o que Yaman pensava sobre Canaã. Yaman parecia ter adivinhado o que Canaã estava fazendo. De repente, ele se lembrou de Nkemi também. Ele desmaiou na frente de Seir na rua. Seir era o mesmo homem, ela o envenenou, porque ele o faria. Ele envenenou o próprio filho com as próprias mãos. É tudo culpa dele, disse ela com raiva. Seir abriu o coração de Ali. Ele disse que não queria perder Doigu depois da Yasmin. A emoção chegou. Ali disse para você não se preocupar, eu disse a ele para voltar para casa, mas ele precisa ouvir de você. Doigu agradeceu, mas Ali se ofendeu novamente. Sarah ainda estava em choque. Ele disse porque um homem envenenaria seu próprio filho. É realmente apenas para salvar Yaman? Nesse momento, a enfermeira trouxe os resultados do laboratório e o mesmo artigo apareceu neste relatório. Ele disse que pagaria tudo e iria embora. Naquela época o Dr. Canaã ouviu o que Seir disse. Volcan ofereceu a Doigu para sair, mas Doigu recusou. Yaman e Ndin encontraram a casa de Nkemi e começaram a procurá-lo. Nesse momento, Yaman o viu na estrada e começou a segui-lo. Nkemi começou a disparar sua arma, mas isso não impediu Yaman. Volcan sempre se interessou por Doigu, mas a mente de Doigu permaneceu com Ali. Ela começou a chorar. A emoção não aguentou e se jogou. Yaman finalmente pegou na Nkemi e começou a bater nele. Você é quem me bateu e correu, me diga quem é você, cara, quem me quer morto, gritando. Nkemi não aguentou. Deixe-me dizer, ele não atirou em todos eles. Quando Volcan veio, Ali Doigu não estava com ele, ele ficou com raiva de novo. Mas Ali Doigu não estava com ele. Eu realmente sinto falta da amizade de Ali. Como eu perdi você, ela pensou. Naquela época, Ali veio até ele, disse que ele estava aqui e abraçou Doigu.
Vulcan também os seguia secretamente. Canaã gritou para Ficrete. Eu estava me perguntando o que o anjo disse. Graças a Deus Ficrete Meleque disse que era muito bom. Canaã, quando você vai voltar? Yama e Seir têm problemas desta vez e dizem que você tem que vir. Seir invadiu a casa muito zangado. Ele entrou no quarto de Canaã. Canaã disse, bem-vinda, minha filha Seir. Seir deu um tapa nele, ele não parou, ele puxou. Você é uma fera terrível, disse ele, e atacou novamente. Você estava mandando o homem que te aceitou, a comida que você comeu, a morte. Você é uma cobra venenosa, esperando nossa hora ruim para liberar seu veneno. Eu aprendi tudo, eu sabia que você estava envenenado. Eu aprendi que seu adesivo não é câncer. Como você faz isso? Como uma mãe pode mandar seu bebê? Ela disse. Você acha que Canaã é suficiente? Você acha que eu me importo? Zia e Yama andam entre minhas pernas desde que nasceu. Eles me bloquearam de tudo. É porque dói? Se eu dissesse a ele que não tinha câncer de mansão, não teria escolha a não ser deixá-lo doente. Ele precisaria de mim para viver. Ele me devia sua vida, e então vou conseguir tudo o que quero. Eu quero ele, disse ela. Seir disse que seu único problema é dinheiro. Canaã disse que esta propriedade será completamente minha com o tempo. Seir diz que vai contar tudo a ele. Você não pode saber, porque a sobrevivência dele depende de mim, disse Canaã. Lá está Seir Zuki, ele vai te jogar, disse Yama. Nesse momento o telefone tocou. Ele chamou um neurocirurgião inteligente. O cérebro inteligente não vai bem, infelizmente, mesmo que sobreviva, não doa. Ele disse que era impossível fazer isso. Canaã disse, o que aconteceu com Zuki? Se algo aconteceu com Zuki, seu marido tem apenas uma chance e fará o que eu quiser. Ele dirá que você não o ama mais, e então você deixará esta mansão. Seir me chantageou com o que você disse e me expulsou da mansão. Seir disse que não, isso é estúpido, não pode ser real. Canaã disse que a fortuna dela deveria ser minha. Seir disse que não, eu nunca irei, não deixarei a mãe e não irei? Sabe, então você pode enterrar de mãos vazias, disse Canaã. Zual os ouviu na porta e ficou muito feliz. Seir disse, se eu fizer isso com Yama, ele será destruído, mesmo que esteja vivo, ele não será diferente dos mortos. Canaã disse, não se preocupe, ele também tem mãe, vou cuidar do meu filho agora, não pense que você é indispensável. Seir disse a Yusuf que vai acontecer, não posso deixá-lo. De qualquer forma, você pode acompanhar a guarda conjunta a qualquer momento, disse Canaã. Sara não podia acreditar. Ele disse a ela, você não pode ser a assassina de seu filho, e você não pode fazer parte de sua alma, mesmo que não queira. Canaã disse que se eu tivesse misericórdia, eu não teria deixado meus filhos e tenho certeza de que farei com o Yama o que fiz com seu pai, você o deixará porque ele está doente. Seir disse, como posso fazer isso, você não sabe que vou morrer por ele. Você vai alienar Canaã com suas palavras e ações, você vai pensar no tempo até a noite, você vai se levantar e dizer sim ou o Yama vai morrer em 2 meses. Se você disser algo a alguém, será o fim de Yama. Mantenha isso em mente. Zual entrou e abraçou Canaã internamente. Eu não tinha grandes esperanças para o que você disse que fez, mas você fez, disse ele. Você tem sorte de trabalhar com alguém como eu, disse Canaã. Zual, vamos, conte-me tudo, sobre o que você falou? Disse. Canaã começou a explicar. Ele disse que se eu não tivesse feito o trabalho de Zuki no último momento, ele teria me despedido. Zual disse que não conseguiu convencer o médico. Canaã disse, eu o convenci no meu caminho.
Canaã chantageou o médico. Zoal disse: eu não posso acreditar que o diabo colocou seus sapatos nas costas, mas se Seir não aceitar sua oferta. Disse Canaã: encontra uma saída, primeiro rejeita, mas depois se levanta. Zoal finalmente disse que Amã será meu, da próxima vez vamos enfrentar juntos o subúrbio de Seir. Ela disse que talvez Seir venha falar com você, você pode me contar tudo. Seir estava pensando no que fazer, estava muito chateada, não conseguia acreditar que Canaã fosse uma pessoa tão ruim. E Amã, por outro lado, inconscientemente tentou fazer Noemi falar. Chegamos ao final desta sessão. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Obrigado por cuidar de nós. Se corrida. Vejo você em outros vídeos. Tchau, tchau.